No vídeo 39, nós começamos a falar das dimensões humanas como fonte de estímulos de conduta, e agora nós vamos completar esse trabalho sobre as dimensões humanas. Então, vamos ao vídeo. Temos agora, então, a dimensão da inteligência intuitiva, que trata do lado direito do cérebro. É esta dimensão, então, que vai fazer, então, síntese, né? E se baseia muito em imagens, né? Em percepção da realidade mais direta. A racionalidade, às vezes, você olha muito relatórios, números, e essa dimensão nos induz a ir lá ver, né? A sentir. Numa escola acontece algo, eu vou em sala de aula ver o que está acontecendo. Numa empresa, eu vou aonde que está acontecendo um problema para ver e não só ficar preso ao relatório. Então, essa é a forma de usar essa dimensão. Então, a inteligência intuitiva é a resposta intuitiva aos problemas, atua no lado direito do cérebro. Visão de todo, de síntese, área de feeling, de sentimento de realidade. Eu atuei na abertura de uma grande empresa aérea do Brasil. E vocês imaginam, no momento em que estava quebrando empresas aéreas no mundo inteiro, um investidor, um grande empresário, sentiu que deveria aproveitar a oportunidade para abrir uma empresa aérea. Por mais que ele tivesse relatórios, o seu filho, o seu sentimento que valia a pena é que preponderou, e não a racionalidade ligada aos relatórios. Nenhum relatório, eu acho que daria condição de dizer, olha, investe que vai realmente ganhar dinheiro, vai ser um grande negócio. Não, o feeling, o sentimento de realidade. E aí nós precisamos entender que o lado direito do cérebro, como ele funciona. Porque, de certa forma, ele também é racional, porque trabalha também com causa e efeito. Então, o lado direito pega todas as variáveis, as minhas percepções de realidade, tudo que eu aprendi, junta tudo isso e me dá uma resposta. Só que eu não percebo de onde veio essa resposta, né? Então, ele está ligado a imagens, a arte e, naturalmente, uma área do neocórtex, que é o lado direito. Dimensão emocional. É uma dimensão também daquelas ditatoriais, né? Então, veja, você tem aqui uma situação emocional gerada por ciúmes. Uma outra dimensão emocional aqui que está ligado aqui ao ódio de uma pessoa em relação a alguém que fez algo contra ele. Uma pessoa que teve sua autoestima abalada, que foi diminuída no seu ambiente, né? E está apavorada aqui emocionalmente. Uma pessoa com ciúmes da outra no trabalho, que estão em competição uma com a outra, ou a pessoa que sonha, né, com o relacionamento. Então, essa é uma dimensão realmente ditatorial. E a dimensão social? A dimensão social está vinculado a um instinto psíquico da necessidade do outro, né, de conviver com outras pessoas. Afinal, o ser humano só é alguém em relação aos outros, né? Então, aqui nós temos diversos exemplos, né, de estímulos de conduta. O indivíduo vai no campo de futebol e ali está com seus amigos, torcendo por um time. Ou ele está num bar, mesmo que vá contar mentiras, mas é uma forma de socializar. Hoje, contar daquela pescaria, o tamanho de peixe que pescou. É uma conversa em torno aí de uma fogueira, no esporte, na igreja. O que importa é que ninguém quer ficar sozinho e que, na verdade, são raras pessoas que vivem de maneira isoladas, né? E aí tem seus motivos muito próprios, mas não é o comum. É importante a gente separar o impulso dessa dimensão social com a dimensão cultural, que são bem diferentes. Então, a dimensão social, ela está vinculada a uma necessidade de todo ser humano de socialização. O indivíduo é alguém em relação ao outro, instinto psíquico, ele atua com base no cérebro emocional ou límbico, essa necessidade.
está ligada a essa área emocional. Ela, necessidade motivadora, ela é o impulso para buscar o outro. Viver isolado é uma exceção, o ser humano é gregário. A carência do indivíduo em ser aceito no grupo de trabalho, ou mesmo a criança junto com seus colegas, na escola, em qualquer lugar. Todos nós sofremos pressões de conduta para sermos aceitos no grupo social, né? Existem grupos que são negativos, pichadores, mas o indivíduo se sente acolhido e aceito dentro do seu grupo, né? Então, e sempre a gente vai perceber que o lema do grupo é um por todos, todos por um, é a ideia de união, né? De fazer algo em conjunto. Dimensão cultural, como eu disse, não podemos misturar com a dimensão social. Olhando essas carinhas, essas figuras, essas roupas, vamos verificar no mundo inteiro hábitos diferentes. Por exemplo, veja, começa-se pelo visual, né? Depois tem os hábitos alimentares, depois tem o tipo de palavreado, o idioma. Então, e tudo isso são elementos que vão compondo a cultura de um país ou de uma região. Então, enquanto que o instinto, a dimensão social é um instinto psíquico, a cultura é uma pressão de fora para dentro, para o indivíduo atuar de acordo com os valores de um grupo social, dentro da empresa, dentro da escola, dentro de uma organização qualquer, mas também em um país, né, uma região específica e assim por diante. Então, a pressão para seguir os valores do meio, o indivíduo que segue com prioridade a cultura vai ser um robozinho da sociedade, né? E essa cultura é um elemento muito forte de condicionamento social, e existe o risco do indivíduo perder a capacidade de análise, de dependência, de usar sua consciência, né? Então, ele perde sua liberdade quando a cultura predomina na sua vida, né? Então, é pressionado para agir de forma moral e não ética, porque a moral significa seguir valores do grupo, e não ética, que é agir pela consciência. E os políticos fazem muito uso dessa dimensão para domínio das pessoas, porque é muito fácil, né, pela cultura, ter dominação das pessoas. Então, o indivíduo perde identidade de liberdade. Veja que a cultura é necessária, vai existir de qualquer forma, ela tem seu lado positivo, mas se ela prepondera no indivíduo, aí sim pode ser negativo. Imagina uma educação somente baseada na cultura e na socialização. Vamos ter robozinhos na sociedade. Mas o importante é saber o seu local, né, dentro da estruturação, da formação humana, né? Então, enquanto que, no ponto de vista da educação, se você usa a cultura, estamos falando de educar, e pressão de fora para dentro. Se falamos de consciência, de educer. Então, cultura é educar, né? E se pensa menos, o indivíduo baseado na cultura, ele não pensa muito, ele simplesmente segue o que todo mundo faz, né? Já tem uma vida um pouco padronizada, né? Ele faz uso prioritário da mente e não da consciência, né? Então, a gente vai olhando o mundo inteiro e vendo hábitos diferentes. Então, aqui eu tenho um trabalho realizado pela minha filha Tiziana, no período que ela estava estudando na Austrália, e ele fez esse quadro que me chamou muita atenção. Cada indivíduo, as cores mostram uma cultura diferente, e eles estão presos a essa cultura. E essa cultura não é obrigatória preponderar no indivíduo. Depende se ele desenvolveu consciência, que muitas vezes eu sou obrigado a agir fora da cultura, para agir de acordo com a consciência, para fazer o que é correto, né? E não simplesmente seguir valores do meio. Então, se o indivíduo nasce no meio de uma tribo, a tendência é ele viver com muitos hábitos dessa tribo, como também aqui os judeus, né? Você está lá em Israel, a pessoa é um judeu, a tendência é ter trajes, barba, o tipo de chapéu que usa, são hábitos, né? Você vê se vai para o Japão, vê o tipo de roupa da tradição deles, né? O tipo de construções. E vamos verificar também que o ser humano tem uma essência, mas em cada região onde ele nasce, ele é pressionado pela cultura para ser um robozinho lá. Então, ele precisa de muito esforço para que possa desenvolver a sua consciência e agir
com liberdade e não só preso à cultura. Então, vemos aqui na Austrália, Nova Zelândia, os nativos têm hábito de colocar a língua para fora, mas imagine nós, dentro de outra cultura, chegarmos em qualquer local público, durante uma palestra, começar a colocar a língua para fora, realmente, ou tirar os sapatos e começar a querer andar sem sapato e meia. É estranho porque na nossa cultura não é hábito agir dessa forma, né? O que importa, então, é não ficar preso, né? Subordinado à cultura, mas sim respeitar e viver dentro da cultura, dentro do possível. Então, gera condicionamento cultural, essa dimensão, é pressão do grupo sobre o indivíduo, fonte da moral e não da ética, é uma pressão de fora para dentro. Ela tem a tendência de educar na linha materialista e não na essência, porque ela quer repetir hábitos, então é um modelo mais materialista, e a fonte dela é a linguagem, né, usada dentro da sua região. Dimensão planetária ou existencial. Aqui, essa dimensão é mais conhecida como existencial, mas pode ser planetária também, porque, na verdade, ela está ligada ao mundo inteiro. Hoje, o cidadão é um cidadão do mundo, em função da internet, dos aviões, a facilidade de comunicação e a facilidade de levar a imagem para o mundo inteiro, sem necessidade de levar o corpo junto, né? Então, a dimensão existencial. Vamos falar um pouco dos números, pensando agora na existência da população da Terra. Então, em 2023, nós atingimos mais de 8 bilhões de pessoas, né? O ser humano depende de criatividade para buscar a sua sobrevivência nesse meio. Ele sofre pressões das suas necessidades, né? Tem fome, tem que proteger o físico, tem que comprar o carro, o apartamento, a comida, e com isso ele tem pressão para o trabalho, e para ter um trabalho produtivo tem pressão para estudar, para ter mais conhecimentos, né? Então, veja, tudo isso são pressões existenciais, né? Então, essa busca de conhecimento e habilidades que contribuem para a produtividade, para a sua atualização, né? É uma visão mais finita, ligada a uma vida finita. Eu acho que a gente precisa também separar na visão de Aristóteles, que foi um filósofo existencialista, né? Embora aceitando a essência humana, ele pôs a existência em primeiro plano. Então, as pessoas existencialistas não necessariamente são materialistas, mas nós temos a figura de Sartre, filósofo que levou o existencialismo ao limite, então leva o indivíduo, através do existencialismo, ao materialismo. E isso não é uma necessidade de fazer isso, mas a filosofia acabou fazendo isso, né? Então, o existencialismo, o indivíduo que é existencialista, ele pode ser tanto espiritualista, ligado à essência humana, ou materialista, né? O que importa é o que prepondera nele, né? Como valor. Então, essa dimensão existencial leva o indivíduo a prever o futuro, se preparar para a velhice, né? Se antecipar aos grandes problemas da vida, né? E sem esquecer que o mundo todo está interligado nesse campo. Os trabalhos competem assim, por exemplo, eu tenho uma atividade e eu tenho um competidor na China, na Irlanda, na Rússia, nos Estados Unidos, na Alemanha. Então, porque hoje a gente trabalha via internet, então, né, com essa contribuição muito fácil hoje pelo trabalho via sistema, usando toda essa tecnologia planetária que está à nossa disposição. Então, essa existência, o existencialismo, do ponto de vista planetário, ele começa forte no momento das grandes navegações, mas atualmente, com toda a tecnologia da comunicação, estamos em outro nível, né? Então, vamos direto aos estímulos, às pressões de conduta. Recurso, ele precisa de recursos para pagar as contas, a buscar conforto, a buscar futuro, estabilidade, né? Ele precisa ser competitivo, ele está dentro de uma aldeia global, uma comunicação sem fronteiras, né? Então, é uma questão muito séria do indivíduo buscar utilizar tudo que está à sua mão para ter uma vida confortável, melhor e de crescimento pessoal. Dimensão cósmica. Eu tive a oportunidade nos Emirados Árabes e depois eu fui também, em outra oportunidade, para o deserto do Saara e gosto de olhar para o céu. Você está à noite, você põe um
um tapete em cima da areia e vai enxergar esse número assustador de planetas, de sóis, né, aí no universo. É impressionante. A gente se sente pequeno e começa a meditar sobre o sentido da nossa vida. Você vê que olhar para o céu é uma coisa que gera pressão de entender sentido de vida, né? Porque a gente vê essa grandiosidade e passamos a nos observar como pessoas muito pequenas. Então, não se justifica todo um orgulho, um estado egóico, quando a gente se sente tão pequeno diante de tudo isso aí. Então, é muito importante essa dimensão. E falando de números agora, do grande, mas podemos também trabalhar do pequeno. Essa dimensão do eterno infinito, que é todo o espaço, né, sideral. Nós temos o Big Bang, que os cientistas consideram que aconteceu há 13,7 bilhões de anos e formou todo esse cosmos, né? O planeta Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos, a primeira célula há 3,5 bilhões, né? E a Terra ela não surgiu durante o Big Bang, e sim depois. Cerca de 100 bilhões de galáxias estão nesse universo, segundo os astrônomos, né? E cada galáxia tem mais de 200 bilhões de planetas. Você tem 100 bilhões de galáxias. E cada galáxia, mais de 200 bilhões de planetas. Então, os números são sextilhões. 1 mais 21 zeros. É muito difícil até escrever esse número, né? Que pode chegar a 1 septilhão, 1 a 24 zeros. E também, o que acontece? A Terra, quando você calcula, quem estima o volume de grãos de areia no planeta Terra, fala de 7 quintilhões de grãos de areia. Então, nós estamos falando da mesma ordem de grandeza. Por isso que tem astrônomos que dizem existem mais planetas no céu que grãos de areia na Terra, né? E hoje nós temos a dificuldade de olhar para o céu, em função que a nossa iluminação joga a luz para cima e praticamente não temos mais essa visão, a não ser em áreas de fazenda, em áreas distantes, onde tem menos influência da luz das cidades, né? Mas as grandes perguntas que surgem olhando para o céu: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui, que são perguntas da filosofia. Tales de Mileto, naquela época, o astrônomo era conhecido como astrólogo, a pessoa que analisava o céu, né? Todos os planetas. E é daí que surge, então, a filosofia com Tales de Mileto. Então, aqui temos mais uma visão brilhante do céu, pelo volume de estrelas, sóis, planetas, né? E eu já montei um observatório astronômico e um planetário aqui em Campinas, na Vila Antiga, para poder ser usado para a formação de professores, né? E aqui eu tenho as pressões de conduta, então, dessa dimensão cósmica. Já começa com o sentido de eterno e infinito, que nos obriga a pensar, né? E nos traz essas questões, eu vou repetir aqui, né? Que são as questões da filosofia. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui, qual o sentido da minha vida, né? Olha a minha pequenez, né? Tudo isso vem por essa dimensão. Dimensão estética é a última dimensão que nós vamos falar aqui. A gente sofre pressões no ambiente porque a gente quer o bem-estar, né? Eu quero estar no espaço sentindo o meu bem-estar. Eu sinto bem quando tem harmonia nas formas do ambiente, né? Nas cores, nas plantas, nos desenhos planejados, porque cor é vibração de elétrons, está ligado ao magnetismo. Imagine você pintar um quarto de cor vermelha. Dificilmente a pessoa aguenta muito tempo dentro desse espaço, em função do próprio magnetismo. Então, às vezes eu tenho vontade de permanecer no ambiente e a gente começa a ouvir falar dessa sequência Fibonacci. Tudo que é construído nas proporções de 1, depois você usa o múltiplo, 1 vira 2, o 2 mais 1 vira 3, o 3 mais 2 vira 5, o 5 mais 3 vira 8. Né? Quando você vai somando dessa forma, qualquer estrutura que você monte, ela tem harmonia,
ela vibra de acordo com o ser humano. Então, as obras da natureza nascem de acordo, segundo Fibonacci, nessa proporção, né? É impressionante que a natureza trabalha dessa forma. E aqui nós temos um ambiente, né? Pensando mais uma vez na dimensão de estética. Como a criança se sente no ambiente desse, numa escola, ou uma empresa, com as pinturas, como é que elas vibram positivamente com o indivíduo? Uma casa com jardim, com estética, né, na sua construção, não é? Então, muda tudo. E fechando agora esse tema, como fontes de conhecimento para construir ambientes harmônicos, nós temos os arranjos produzidos com o conceito da Ikebana, tem o Feng Shui também, para harmonizar a energia das pessoas no ambiente. Então, essa é a dimensão importante, como todas as dimensões são. E assim nós encerramos a nossa apresentação sobre as dimensões humanas, fonte de estímulos de conduta, que depende de consciência do indivíduo para fazer boas escolhas, já que as escolhas definem quem é a pessoa, né? Qual é a construção que ele faz de si mesmo.